Programa Controverso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar sobre reestruturação empresarial com ela que é presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Também é membro da Comissão Nacional de Direito Empresarial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheira seccional da OAB aqui de Goiás, doutora Larissa Junqueira Bariato. Seja muito bem-vindo, doutora. Prazer ter você aqui no Programa Controverso. Prazer é todo meu, Giovanni. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu fico muito contente em representar as mulheres de carreira jurídica aqui no estado de Goiás. Quero conversar sobre isso, viu? Das mulheres com carreira jurídica. Me pareceu um tema interessante. Mas antes, eu convidei você, Larissa, porque nós tivemos números muito difíceis no final do ano passado. 2021 era uma dúvida muito grande, o ambiente de negócio, a situação empresarial, a situação econômica do país, a sustentabilidade financeira, depois de tanto apoio que veio, tanto do governo federal, governo estadual, governo municipal, para o combate da pandemia. 720 mil empresas fechadas, milhões de desempregados e um ambiente realmente extremamente hostil de sobrevivência para o povo brasileiro. No meio disso, várias reformas precisavam ser feitas e uma delas veio através de uma legislação que foi a legislação de falência. Parece até assim uma notícia ruim, mas você me disse que é uma notícia boa. Larissa Bariato, explica pra gente. Com certeza. Então, esse cenário econômico catastrófico que o mundo está vivenciando, a gente precisa encontrar solução. E, sem dúvida nenhuma, não existe um organismo mais criativo do que o empresariado, né? Isso desde dos primórdios. Quando a gente imagina o mundo se organizando, a gente observa lá os comerciantes, os navegadores e, principalmente no Brasil, nós temos uma estrutura de adaptação muito forte. Por um lado é ruim, porque a gente acaba aceitando muitas coisas, mas por um outro lado, o empresário brasileiro ele tem uma força de soerguimento, né, de reorganização tão grande que eu tenho certeza que nós vamos conseguir tirar disso boas lições. Larissa, o pessoal fala muito da organização do japonês, fala muito sobre o formalismo desse pessoal, que eles conseguem, através de um controle organizacional muito forte, se reestruturar. Aonde que está a força do brasileiro? Na criatividade. Criatividade é a nossa força? Sem dúvida nenhuma. Resiliência? Resiliência, sustentação de ideias, né? Essa criatividade ela não é só para o tomar, para o fazer, né? Hoje o empresariado está aprendendo a se organizar em cima dessas ideias. E eu tenho certeza que o jurídico, soluções jurídicas estão sendo criadas, principalmente no legislativo, para que esse empresário consiga realmente ter uma atividade produtiva, tanto para si, né, para o seu direito à distribuição no lucro, mas principalmente para os benefícios que ele traz para a sociedade. O relator da lei de falências trouxe para a gente exatamente essa visão de que o empresário precisava ser restaurado juridicamente. Porque o que acontece é que, na verdade, a lei de falências até então, ela sempre foi um objeto de execução. É a mesma fala do ministro, só que o ministro fala em relação a crédito, que também é uma conversa. É um pouco isso que você está trazendo de notícia aqui para o nosso telespectador, para o nosso internauta? Essa é a boa notícia? Uma confiança jurídica no empreendedor? Na verdade, Giovanni, isso é a própria finalidade da lei. Reestruturar, manter e fomentar a produtividade através de uma reorganização jurídica o fim da lei, o objetivo maior da lei. Tanto é que nós não falamos em recuperação judicial do empresário. Nós falamos em recuperação judicial da empresa. E eu já vou falar sobre isso, tá? Eu faço questão de fazer essa separação, que as pessoas confundem muito a pessoa do empresário com a atividade que ele exerce. Quando você conversar sobre isso, eu quero que você então também traga
o porquê que politicamente eles estão focados no empresário. Eu acho que tem algumas características do brasileiro. Mas essa lei, ela vai realmente ajudar na reestruturação do Brasil? Nós avançamos muito. A lei de falência, a lei de 2005, foi uma lei visionária, né? Trouxe muitos benefícios. Muitos dos benefícios que estão sendo discutidos agora já existiam na lei, então necessariamente não tem tanta novidade assim, mas tem boas novidades, sem dúvida nenhuma. Essa alteração que entrou em vigor no final do ano, na verdade ela foi votada no final do ano, ela entrou em vigor em janeiro, teve 30 dias aí de vacácio, depois alguns vetos do presidente caíram no Congresso e entraram em vigor em abril, então nós estamos com uma lei que está pulsando, né? 10 anos não é muito pouco, 10 anos não, desculpa, 16 anos, né? Não é muito pouco tempo. A outra lei de falência nossa, ela durou décadas, não foi? Mas ela não foi revogada. A 11.101, que é de 2005, ela não foi revogada. Agora foi uma lei que alterou alguns pontos para melhorar. Exatamente essa foi o objetivo. Eu sei que você separou para nós boas explicações a esse respeito e que vão ser nos próximos blocos. Mas dá para você dar uma pincelada por alto? Assim, o que para a pessoa que está nos assistindo, o que deve acontecer de bom para a sociedade? Depois nós vamos estudar melhor. Mas o que a sociedade pode esperar? E aí eu falo, não só o empresário, mas o trabalhador que está um pouco com medo se ele quebra ou não quebra, porque ele sabe que o patrão está devendo demais, principalmente de alguns segmentos específicos que tiveram mais de ano fechado. A dona de casa, porque sabe, a dona e o dono de casa, porque isso também impacta no custo das coisas. O que é que você poderia perfilar um pouco para a gente agora? Bom, tendo uma visão genérica assim, da lei, nós temos, primeiro, a inclusão do produtor rural, que para a nossa região é extremamente importante, não do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas trouxe uma inclusão, um acolhimento do produtor rural, inclusive pessoa física, que é um ponto importante. Outro ponto importante é a simplificação da lista de credores. Você vai voltar nisso depois, né? Vou voltar. Tá. A recuperação judicial, ela não tinha um tempo determinado, né? Ela durava muito tempo, o que acabava não trazendo tanto benefício para a coletividade. Então, o tempo, né, mais exíguo, tempos marcados na lei, isso eu acredito que seja um ponto muito positivo, principalmente para a recuperação judicial, mas também para a falência, nós vamos conversar sobre isso. E um outro ponto essencial é a possibilidade da mediação. A mediação ela vem tanto previamente quanto dentro do processo da recuperação, o que sem dúvida nenhuma busca desafogar o judiciário, porque hoje não alcança todas as demandas que lhe são dirigidas, e outra, trazer as partes interessadas para uma discussão sobre a solução do problema. Então, são ferramentas que podem auxiliar a sociedade a se reorganizar. Tem uma outra coisa que eu queria que você comentasse por alto também, mas eu sei que você vai abordar um pouco melhor mais na frente. É porque antes era um pedido que tinha que acontecer a recuperação por parte do empresário. Isso. E agora os credores podem se juntar e questionar, não tem isso? Na verdade é assim, quem faz o pedido da recuperação é o empresário. Mas se ele não apresentar o plano de recuperação, depois de deferida a recuperação, os credores podem apresentar um plano alternativo. O que, eu vou ser bem sincera, eu não vejo de forma produtiva. Esse é um dos pontos que eu não levo como pontos positivos da nova lei, não. Mas existe essa possibilidade. Eu não sei, é porque eu acho que a gente está vivendo uma época que está requerendo muita transparência, você entendeu? E uma situação dessa, no caso que nós vamos conversar também sobre a questão de fraude, sobre a questão de pessoas que, na verdade, utilizam o instrumento da lei para um enriquecimento, eu acho que quanto mais transparente o processo, melhor. Mas eu acho que tem espaço para aperfeiçoar. Para a gente fechar esse bloco, o que o cidadão comum pode esperar de positivo em relação a esse empresário que tem agora um instrumento tão poderoso nas mãos quando ele passa por um constrangimento financeiro, que ele não está dando conta de pagar as contas dele? Apesar do credor, muitas vezes, ficar com créditos pendentes, com redução do valor do crédito, eu acho que a reorganização, até para que essa atividade se mantenha no mercado, vai ser necessariamente aquela situação que
Eu perco aqui, mas eu ganho ali na frente. Então, eu perco, de repente, um crédito total que eu tinha para receber, eu parcelo isso num tempo que eu não pretendia parcelar, mas eu não perco, por exemplo, o fornecedor, eu não perco aquela atividade que é tão importante para uma sociedade. Às vezes nós temos cidades que dependem direta e indiretamente de determinadas empresas. Larissa, você me fala que a lei é de falência, mas eu vejo que o seu encantamento é em relação à parte da recuperação judicial. Sem dúvida. Não é? Então, eu queria te perguntar, se é tão bom assim, por que grande parte da proteção continua sendo para os bancos, para a União e, por último, é que são os fornecedores, os trabalhadores e assim por diante? Só que você vai responder isso no próximo bloco. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso segundo bloco. Hoje estamos conversando sobre reestruturação empresarial com a nossa colega, a doutora Larissa Junqueira Bariato. Você ficou me devendo uma resposta sobre se é tão bom assim para a sociedade, por que quem foi garantido primeiro foram bancos e o governo? Antes de falar de coisa ruim, eu vou falar de coisa boa. Vou separar aqui, porque tem um ponto, eu leciono há muitos anos, só na PUC Goiás eu sou professora, vai para 11 anos, 10, 11 anos. E a primeira coisa que eu converso com os meus alunos, que dependendo do cliente no escritório, vale a pena também fazer essa divisão, é que a gente está muito acostumado a relacionar a empresa com o sócio. Porque a gente vem de uma sociedade uma sociedade em geral, em que a sociedade empresária, ela é obrigatoriamente paternalista, familiar. Familiar é muito bom, porque mais de 90% das empresas brasileiras têm origem familiar. Só que nós temos um grande problema. Menos de 10% dessas empresas passam de geração para geração, de uma geração para outra. Por dois grandes motivos. O primeiro, por falta de planejamento. Esse é o grande motivo que uma empresa não passa de uma geração para outra. Ela vai acabando no meio do caminho. E segundo, que muitas vezes, ainda que ela tenha a possibilidade de aquele empresário, aquele casal, muitas vezes, que criou a atividade lá do comecinho, passou a vida inteira com a barriga no balcão, tal, ele não quer isso para o filho. Ainda que ele tenha 5 lojas, 10 lojas distribuídas pelo Estado, o filho foi estudar outra coisa. Então, ele quer para o filho um médico, a filha é dentista, não sei o quê. Só que, na hora que ele pensa que a atividade dele, o momento dele na atividade já está se encerrando, mas a atividade dele é perene, ele começa a se preocupar como é que essa atividade vai passar de uma geração para outra. E talvez esse seja o maior ponto de angústia do empresário. E como as grandes escolhas do empresariado, é claro que é por tipos societários que têm separação de patrimônio. Você tem seu patrimônio pessoal e você tem o seu patrimônio da atividade, que diz respeito à atividade.
Hoje nós temos algumas ferramentas que, na verdade, hoje não, elas vêm lá da Lei de 76, né, que é a Lei de Sociedade Anônima, mas hoje elas estão sendo mais utilizadas, que é a possibilidade de separação de atividades diversas, a montagem de uma holding e a reestruturação através de organização de patrimônio, né, as empresas caixa ou empresas cofre, onde você coloca seu patrimônio e tal. Muita gente chama isso de blindagem patrimonial. Eu sinceramente, não concordo muito com esse termo, porque isso é marqueteiro. É ótimo para você vender para o cliente, falar, olha, vamos blindar o seu patrimônio. Mas blindagem não existe, até porque nós temos o fisco, que é o grande olho de tudo que acontece. E quando você estrutura uma empresa para que ela possa passar de uma geração para outra, a primeira coisa que você faz é não confundir patrimônio. E isso está lá no Código Civil, mais especificamente no artigo 50, que fala sobre a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Antes de você falar sobre isso, eu estou aqui coçando. Você sabe que, na verdade, hoje em dia, não é principalmente a blindagem que muitas vezes o pessoal traz, não é só pela questão de uma possível execução que venha atingir o patrimônio e levar o comerciante à bancarrota, como nós já vimos acontecer. Você sabe que hoje o maior medo é outro? Não, você sabe que você mexe com isso, né? Mas eu preciso compartilhar. É o genro! É o genro. Eu estou errado, doutor Larissa? Não, a gente chama isso de agregado. Você, telespectador, você, internauta nos acompanhando, muitas vezes o pessoal monta uma holding, o cidadão tem um patrimônio aí de, sei lá, 10, 15, 20 milhões de reais, né? Um patrimônio legal já, né? 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, fazenda e etc. E muitas vezes, antigamente, ele montava a holding com medo de que uma empresa quebrasse e aquilo vazasse para dentro do imóvel. Mas de uns 15 anos para cá, a gente tem ouvido em escritório que o problema é o genro. O genro, a nora, enfim, né? Eles casam, depois o patrimônio, né? E também o perdulário, né? O cara que mexe com droga, o cara que bebe, né? Esse eu tenho identificado como um grande problema. Até eu dei esse exemplo do filho que vai fazer medicina. Eu que quebrei eu quebrei aqui a quarta parede, né? Mas é isso do mesmo. Nosso teatro. Mas é verdade, porque vamos pensar. Às vezes, o comerciante ele se preocupou tanto, e vou usar o termo comerciante porque é o termo que eu mais gosto. Eu também amo. Eu fico utilizando empresário para ficar... Mas o Fábio Liou, ele tem uma frase que eu acho ótima. Empresa é apenas uma parte do comércio. O comércio é tudo. Tudo é comércio. A empresa é um pedacinho, né? E realmente, eu continuo sendo o comerciante. Quando o comerciante organiza a sua atividade para que ele não tenha o alcance, né, do prejuízo empresarial no seu patrimônio, ele também está pensando nisso. Ele está pensando com quem que o filho vai casar, o que o filho vai fazer da vida, né? Porque nós conhecemos diversas histórias do pai, do casal que constrói um grande patrimônio e do filho que só sabe gastar. Larissa, na verdade, nós conhecemos poucas histórias de famílias que conseguem manter para a segunda, rarissimamente na terceira, né, que consegue sobreviver. Mas olha, desculpa esse parêntese aqui, pode voltar. Mas eu tinha que falar do genro, eu tenho filha. Não tem jeito. Mas é o genro, a nora, o perdulário, é exatamente esse é o grande senão. O perdulário, gente, é o gastador, sabe? Aquele cara que acha que dinheiro não tem fim, né? Tem o pródigo também, né? Aquele que sai festejar, é o amigo do perdulário, né? Exatamente, estão ali na mesma balada, né? Né? Mas estão na mesma balada, Estão na mesma balada. E para que isso aconteça, muitas vezes as grandes empresas que nasceram pequenininhas, cresceram muito e conseguiram passar de uma geração para outra, a gente vê nos estudos mesmo que essas empresas se transformaram empresarialmente, elas fizeram uma estruturação profissional. E a empresa ela não precisa sair da família. Ela pode sair a administração da família, colocar uma administração profissional.
e os filhos ficarem num conselho consultivo, né, na diretoria, mas não na diretoria executiva, por exemplo, né? Então, essas formas de reorganização também são bem positivas, inclusive para esse empresário que está saindo da crise. Porque ele já está vendo um grande problema, ele está conseguindo achar a solução para o problema dele, mas ele sabe que ali na frente ele pode ter um novo problema que vai levar a bancarrota. Eu acredito que essas movimentações aqui em Goiás começam a crescer muito, porque muitos dos filhos das grandes empresas rurais não querem ficar presas à atividade rural. Veja bem, não é que eles não querem atividade rural, não querem ficar preso a elas. E eu tenho visto uma parte da minha família são empreendedores rurais. Então, eu noto que os pais e os avós, eles eram homens e mulheres da terra. Essa geração agora, que nasceu final dos anos 90 para cá, eles não são da terra. Mas eles gostam do negócio rural. E muitos deles estão trazendo gerentes, não é só aquela figura do capataz, aquela pessoa... É o administrador. Mas mesmo. Um administrador formado e assim por diante, né? Então eu acredito que em Goiás isso deve migrar para o comércio. Esse raciocínio rural deve migrar para o comércio. Até porque na nossa região, a grande maioria dos comerciantes vem da atividade rural. Ele tem posto de combustível, mas ele também tem uma sojinha no interior. Ele tem um gado. Ele é advogado, ele é médico, ele é engenheiro, mas tem uma produção rural. Então, Ou investe, né, em algum parente, algum amigo, ele faz uma meação. Exato, sem dúvida. Então, essas atividades diversas é um campo perfeito para a estruturação de holding. Mas a gente acabou fugindo do assunto. É isso que eu ia te perguntar agora. Aonde que essas delimitações, elas entram em benefício, aonde que a nova lei de falências, esse ambiente, ele contribui para esse raciocínio? Bom, voltando ao que eu estava falando um pouco antes, quando a gente separa o sócio, que é esse investidor, de qualquer forma, tá? Aquele que vai investir na atividade. A sociedade empresária, através de uma pessoa jurídica com responsabilidade limitada. E a atividade em si, então a sociedade empresária, a atividade, o sócio, você consegue visualizar que essa empresa, porque empresa não é a sociedade, empresa é a atividade. Quando você vê que essa empresa, ela não está sendo produtiva, é sensato que você ou diminua ela, ou até a possibilidade de uma autofalência. Claro que a gente tem um histórico de relação muito afetiva com a atividade. Isso vem da nossa origem portuguesa. O próprio bancarrota, né, é uma referência portuguesa. Então, essa relação afetiva com a atividade faz muitas vezes com que a gente não consiga enxergar, que o empresário, o comerciante, não consiga enxergar a necessidade de dar fim a ela. A lei, não só a nova lei, a de 2005, ela já tinha um instituto que precisa ser trabalhado pelo nosso empresariado, que é a autofalência. A autofalência, muitas vezes a gente pensa, imagina, vai acabar com tudo, ele vai se tornar um marginal na sociedade. Pelo contrário, quando o empresário ele reconhece a necessidade do fim daquela atividade, sem tirar do patrimônio pessoal e ficar enfiando ali. Tira de outra atividade, coloca ali dentro. Aquilo vira um buraco sem fundo. Quando ele reconhece isso, o jurídico dele pode ajudar imensamente, porque ele vai buscar um auxílio administrativo, uma contabilidade, vai fazer o balanço dele ao ponto de identificar que aquela atividade ainda tem patrimônio para pagar uma boa parte dos seus credores, mas ela não é mais viável, ele tem que dissociar esse sentimento e extinguir essa atividade, né? A autofalência, ela não é um mal imenso, ela é o fim de uma atividade que precisa acabar. Larissa, nós temos 2 minutos, mas eu quero aproveitá-lo para fazer uma síntese aqui para o meu telespectador. Olha a importância que a doutora Larissa Junqueira Bariato está trazendo para nós hoje. Muitas vezes nós nos apegamos ao negócio, principalmente quando ele é um pequeno negócio. Principalmente quando ele é.
Sendo que, na verdade, ele não é para o nosso lazer e prazer, ele é para subsistência, né? E essa identificação pessoal com o negócio, ela pode ser motivadora no início, mas no momento em que começa a dar problemas, ela pode ser prejudicial. Então, o que você está nos ensinando, é o que você vai mostrar nos próximos capítulos, no próximo bloco, é exatamente como que essa lei funciona em benefício daquela pessoa, que é melhor ela colocar o pé no acelerador do que continuar a prosseguir. É mais ou menos como se você fosse o dono da vaca, aí você tem a vaca e você tem a necessidade de vender o leite. Pode ser que aquela vaca está entrando em colapso, doente, está fraca. É melhor parar de tirar o leite e você acabar sendo processado, alguma coisa nesse sentido, e tratar a vaca, ou talvez até sacrificar a vaca para salvar o resto do rebanho, do que você simplesmente dar continuidade. Mais ou menos isso, Larissa? Mais ou menos isso. Porque você vai fomentar sal, você vai fomentar remédio, muitas vezes numa vaca... Que tem que ser sacrificada. Exatamente. E aí vem a grande pergunta. Você, então, agora ganhou minha atenção e do meu telespectador e do internauta. Nós entendemos, então, a falência não é uma coisa ruim. Ela pode ser algo necessário e positivo. A autofalência. A autofalência, né? E então, vamos entrar agora, mergulhar no assunto. Afinal de contas, como funciona essa nova lei de falências? Mas isso fica para o próximo bloco. E você permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, nosso terceiro bloco. Doutora Larissa Junqueira Bariato, sobre recuperação empresarial. No primeiro e segundo bloco, nós fizemos assim uma análise bem superficial. Agora eu queria que a senhora detalhasse, e afinal de contas, como é essa lei que a senhora está tão apaixonada por ela? Eu vou destacar alguns pontos que eu achei bem produtivos, assim, bem positivos. O primeiro é a mediação. Quando a gente fala em mediação, a gente tem que lembrar que o judiciário está abarrotado de processos. Muitas vezes a gente demora 6 meses, 1 ano, para conseguir ter um despacho inicial de um processo, que é uma coisa absurda, né? Eu tenho alguns processos no escritório que você tem que ficar buscando o judiciário para ter uma resposta, buscando... A gente não depende exclusivamente daquele impulso oficial. A falência perfeita hoje, uma que não encontrasse problema nenhum, que não tivesse nenhuma dificuldade, eu tenho certeza que a gente não encontrou isso ainda, mas ela teria qual rapidez, no máximo? Ela tem que, a partir do momento em que o administrador judicial apresenta um plano de falência, porque isso não existia, o plano de falência pelo administrador judicial tem que ser efetivado em 60 dias. Ele tem que apresentar esse plano e tem que apresentar a solução para o plano em 60 dias. A cada plano que ele apresenta, a cada avaliação. E a partir desse plano são elaborados etapas de acordo com o tamanho da empresa, exato, de acordo com o patrimônio da empresa, até os negócios que a empresa tem responsabilidade, né? Para a falência,
a gente tem 3 grandes marcos. O primeiro marco é a decretação da falência. A partir do momento que o juiz decretou a falência, a atividade ela pode continuar acontecendo. Não acaba a atividade, necessariamente. Não acaba obrigatoriamente, mas acaba a sociedade empresária. Ela não pode mais produzir. O administrador judicial, ele pode cuidar da produtividade dessa atividade. Nós tivemos, inclusive, aqui em Goiás, algumas falências que conseguiram acontecer dessa forma, até que a atividade seja vendida. Lembra que eu falei no bloco anterior? Separar a sociedade empresária da empresa. É essa empresa, essa atividade que pode ser vendida para um concorrente, para um investidor. Eu sou, então, eu tenho uma livraria. Fali, absorvi compromissos, responsabilidades, mas ali eu tenho 16 empregados que precisam desse lugar, tenho um bom estoque, né? Um nome muito... Eu sou um fracasso. Como gestor. Gente, sou muito bom, viu? Mas no meu exemplo, para não trazer para outra pessoa, e de repente, então, essa livraria, eu consigo hoje... que essa atividade passe para uma outra pessoa? Exatamente. Antigamente não era possível. Não, poderia sim. Na verdade, esses institutos que eu estou falando agora sobre a falência, eles já existiam na lei, porque a lei é de 2005. Claro que a gente tem falência que dura 6 meses, 4 meses, porque o administrador judicial é nomeado, não encontra patrimônio, ali pode ser que nós tenhamos fraude, né? Também pode ser que não. Mas esse processo acaba rápido. Pois é, o cidadão trabalhou com a empresa durante 6, 7, 8, 10, 15, 20 anos, aí quando de repente vai o administrador judicial, não tem um dinheiro no banco, não tem um carro, não tem um lote. Pode ser que não seja fraude. Pode ser que não seja fraude. Pode ser também que ele usou para pagar todo mundo. A senhora tem um coração muito bom, doutora. E do outro lado, muito bom. Nós temos falências que duram décadas, né? Vejamos o exemplo da Encol. Icol de 93. 93. Até hoje. Agora ela está para encerrar, porque a nova lei vai ser, a alteração da lei vai ser aplicada. Eu tenho um cliente que tem um crédito lá. Então, deve estar sendo chamado lá agora para... Algumas soluções foram dadas, já tiveram alguns andamentos da Encol nesse período. E nesse meio tempo, nós temos falências que duram em média 10 anos. Isso é muito tempo. É muito tempo. Qual que é a finalidade do legislador? Agilidade. E para isso ele trouxe um novo instituto que é o tempo do administrador. Então o administrador ele tem que apresentar um relatório, ele tem que apresentar um plano de falência. Se ele não localizou patrimônio, mas os credores querem a manutenção da falência, os credores podem depositar, por exemplo, caução para manter essa administração também, o que era um grande problema, porque o administrador encontrava patrimônio, ele ganha sobre o patrimônio encontrado, ele ia lá e pedia a extinção da falência. Então, ele muitas vezes se dava por suspeito, né, sem motivo aparente, e com isso, a consideração de motivo foro íntimo, e ia nomeando outros administradores, e não encontrava patrimônio, e aquilo ia seguindo. Hoje, existe a possibilidade dos credores depositarem um valor como caução para fomentar essa falência. Por exemplo, o administrador ele tem uma força investigativa muito grande. Buscar mesmo esse patrimônio, buscar relação de grupos econômicos, buscar patrimônio... Então, aumentou o potencial do credor persecutório de procurar para encontrar os bens. Aumentou o poder do administrador judicial. Ah, entendi. Sem dúvida nenhuma. Mas com o apoio dos credores. Com o apoio dos credores. Deixa eu te perguntar, esse crédito também pode ser para dar continuidade à atividade empresarial para ela gerar recursos para pagamento? Também. O credor ele pode emprestar dinheiro para o administrador judicial, sustentar a atividade até que aquele bloco econômico seja vendido. E aí, esse valor que foi emprestado é considerado um crédito extraconcursal. Ele recebe antes dos demais créditos. Então, isso é um financiador. Essa atividade ela é muito produtiva. É a mesma garantia que os bancos também se apoiam, né? Qualquer pessoa que trouxer crédito para viabilizar
a continuidade do negócio, ele tem preferência agora. Tem preferência. Essa é outra diferença. Ela fortaleceu essa diferença, sim. Eu quero aqui fazer um comentário. Eu brinquei no primeiro bloco, quando eu critiquei a questão do banco. Eu, que venho da atividade bancária, esse foi o início da minha vida profissional, eu tenho muita crítica sobre a forma como o banco é feito, especulativa como o banco é feito no Brasil. Mas a parte de investimento, e aí nós temos as cooperativas de crédito, que eu acho que fazem um trabalho maravilhoso no Brasil, né? E outras formas de obter crédito, inclusive hoje em dia tem crédito de apoio, né? Como? O DIP. O que é o DIP? É um financiador. Eu não conhecia. Esse tipo de financiamento, ele ajuda muito e ele precisa ter garantia. Então, eu só queria fazer esse comentário. Doutor, há 20 anos atrás, eu advoguei por uma pessoa e esse instituto faria muita diferença. Ele era dono de um matadouro, não era um frigorífico, era matadouro, né? E ali ele recebia o gado, matava, preparava e passava para o frigorífico, que dava a continuidade ali. Era muito comum há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Só que ele fazia o pagamento com 30, 60 dias, de acordo com aquilo que ele negociasse. Acontece que ele entrou em colapso, em violento colapso. Passou por alguns escritórios de advocacia, não tinha solução alguma, porque a única coisa que ele tinha era o matadouro. Ele não tinha outro bem, ele realmente não tinha. Ele já estava vindo em decadência há bastante tempo, já tinha se desfeito de tudo. E quando ele veio, ele falou, doutor, eu preciso de uma alternativa. Eu falei, só tem uma. O quê? Continuar matando. Eu falei, não, se eu voltar lá para tentar pegar gado, o pessoal vai me matar. Eu falo, não, se você tiver um plano sério. E nós, então, fizemos um plano, levamos o plano, reunimos para a cidade foi armada para nos receber, sabe? Épocas daquela advocacia heróica, viu, doutor? Acho que você nunca passou por isso, não. E nós chegamos lá na cidade, fomos recebidos 4h30 da manhã, e o pessoal veio com vontade para pegar ele. Eu falei assim, ó, meu nome é Giovanni, sou advogado, por favor, eu preciso voltar para casa. Nós vamos trazer... De colete? De colete, nada. No peito aberto, né? Sem segurança, só com o motorista. E nós chegamos lá e renegociamos com a cidade. E chamamos que eles fizessem uma comissão que ficasse lá dentro acompanhando os negócios, inclusive na parte administrativa. Sucesso absoluto. Eu acho que é baseado nessas experiências práticas, né, que essa lei vem atender. Sem dúvida. A mediação, quando ela fala da possibilidade do juiz deferir uma suspensão no prazo das execuções, né? Ele pode suspender as execuções, que é aquele conhecido stay period, né? Ele pode parar as prescrições, as execuções, toda forma de correção patrimonial, ele pode suspender isso para que a mediação aconteça. Então, ele pode, inclusive, nomear um administrador ou o empresário que está em situação de desequilíbrio econômico patrimonial, que busca a recuperação judicial, mas não é aquele empresário da falência, né? Ele tem patrimônio suficiente para solver o seu passivo, só que ele precisa de um período para soerguimento. O que ele vai buscar? Vai buscar um consenso entre os principais credores. E qual a diferença do plano de falência para o plano de reestruturação? O plano de falência, quem faz é o administrador judicial. Como é que ele vai vender o patrimônio do falido para pagar os credores? E essa venda do administrador, ela pode, inclusive, vender o fundo de comércio, o negócio... inteirinho. E manter empregos, manter atividade... Os contratos, eles serão encerrados, porque os contratos são com o empresário. Encerrados com o antigo empresário. Com o antigo CNPJ. Exato. Para ficar mais fácil para o nosso telespectador internado. Com aquela sociedade empresária, com aquele CNPJ, encerra o contrato. Só que o próprio administrador judicial pode fazer um contrato durante o período da atividade e aquele que compra a atividade, isso é muito interessante. E já tinha na lei anterior, é que pouco explorado. Aquele que adquire o fundo de comércio, ele não herda as dívidas. Se a gente fizer isso para uma empresa, para uma venda comum, que é o que a gente chama de trespasse, você traz todo o passivo, né? Ali não. Você tem a possibilidade de um novo investidor, até de um concorrente, comprar aquele fundo de comércio, não herdar
aquele passivo. Esse patrimônio que será vendido será utilizado para pagar a massa falida subjetiva, que são os credores. Então, o primeiro ponto positivo é que você não herda o adquirente. Segundo ponto positivo é que os credores vão poder participar dessa venda, concordar com ela ou não, e se ela for positiva, ela será utilizada exatamente para pagar a ordem dos créditos. Doutora, existem alguns patrimônios que são quase materiais. Eu não estou falando da marca, não. Eu estou falando, por exemplo, de algumas empresas técnicas que elas têm declarações técnicas para que possam participar de licitações, concorrências e assim por diante. Essas licitações, elas estão agregadas ao antigo empresário ou ela vem com o fundo de comércio? Como, por exemplo, uma licença ambiental? Uma licença ambiental, ou então a expertise daquele grupo de trabalho. Eu já advoguei muito para empresas de tecnologia. Então, por exemplo, a empresa de tecnologia faz sites, faz aplicativos e etc. E tem, das várias entidades para quem ela trabalhou, ela tem lá aquela declaração, né? E ela é muito importante para participar de licitações e competições. Sem dúvida. Ela vai ter que se reabilitar, né? A nova pessoa jurídica vai ter que se reabilitar para poder participar. Mas ela traz consigo todo o know-how. Se ela trouxe os empregados, aproveitou o modo de fazer, né? Principalmente. Se ela trouxe a estrutura que já existia com uma outra sociedade empresária, ela vai poder se utilizar dessa estrutura. Os contratantes, por exemplo, eles podem optar em manter o contrato ou não, né? Em refazer esse contrato ou não. Se for um restaurante, eu tenho que trazer a cozinheira, o chefe, né? Sem dúvida. A senhora gostou muito de mediação. Muito. E eu cortei a senhora. E eu quero que a senhora continue no próximo bloco. Claro, com certeza. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, quarto e último bloco. Infelizmente, o programa é pequeno demais para uma lei tão grande e um conhecimento tão extenso como o da senhora. Doutora Larissa, você ficou de falar para mim agora sobre mediação. Então, a mediação, muita gente acha que isso é novidade. Mas, na verdade, nós temos uma cultura de buscar aquilo que está expresso na lei. Mas não existia nada que proibia. Mediação ela veio de uma maneira bem mais forte em 2015, com o próprio marco da mediação e no Código de Processo Civil. Mas agora, com o boom das recuperações e das falências, vamos lembrar também que a alteração da lei ela não nasceu necessariamente no Legislativo. Ela foi criada por estudiosos. E são dois projetos de lei que já andavam há muito tempo, um no Senado e o outro na Câmara, e eles foram reunidos agora em função da urgência. E alguns institutos eram para já ter vindo em 2005 e não tiveram força política, não tiveram né? Força política, exatamente. Para poder vir. E agora, com essa necessidade premente, ela andou muito rápido. Mas esses dois projetos eles já caminhavam há muito tempo. E muito necessário. Faltou muita coisa. Doutora, o Brasil
está vindo finalmente para o capitalismo ou não? Eu acho. Nós tivemos, tem um pouco a ver com isso, não tem? Em 2019, nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica. Isso trouxe um fôlego, né? A mudança, a reestruturação da junta comercial, o próprio EDRI, né? O sistema, né, de registro mercantil mudou muito, né? Quando a gente trata hoje de junta comercial, nós estávamos acostumados àqueles livros, aquela estrutura pesada, burocrática. E esse é um lado do governo Bolsonaro que é muito pouco explorado, né? A discussão ideológica de coisas que não interessam absolutamente enquanto Estado, enquanto nação, parece que ocupa tanto espaço e tem coisas fantásticas acontecendo. Melhorando. Acho que a vitória sobre a Previdência, pode ser que os trabalhadores tiveram, num sentimento ideológico, uma perda. Mas nós que somos juristas e que estamos tão perto dos administradores, contadores, auditores fiscais, nós percebemos que o colapso era iminente da Previdência, né? Então, eu acho que não tinha outro jeito de fazer se não fosse com essa personalidade que o Bolsonaro tem, eu reconheço isso, com a força que o Paulo Guedes trouxe. Essa lei, esse novo marco econômico que veio para o Brasil, fundamental, essa lei de falência, da maneira como ela está sendo aplicada, e outras negociações que estamos fazendo, inclusive estou com expectativa muito boa sobre a reforma administrativa. E tem um outro projeto de lei muito bom, que é a Lei de Falência e Recuperação, ela está sendo apelidada assim, das micro e pequenas empresas, o que vai ser muito produtivo, muito produtivo. Vamos fazer no próximo programa. Vamos. Mediação. Mediação. Quando a gente fala de mediação, ela pode ser prévia, antes do processo. Qual que é o maior problema que um empresário que vai para a recuperação judicial tem? O sufixo, né? Quando coloca no nome dele, recuperanda. A partir dali, ele é visto como um leproso, né? Praticamente uma pessoa que está com uma doença gravíssima. Ou um mau caráter, porque muita gente utilizou a recuperação judicial para se enriquecer, para se locupletar. Exatamente. Né? Então, nunca é visto como uma organização para que ele consiga pagar os seus credores efetivamente. E também por conta da lei antiga, né? Que trazia a concordata como uma moratória. Então, isso foi muito mal visto. A mediação, ela tem esse objetivo prévio, mas o juiz ele só vai deferir se ou os credores concordarem ou ele comprovar que fez lá o seu pedido numa câmara privada ou que foi encaminhado para o Sejusc. Nós ainda não temos um Sejusc empresarial em Goiás. Isso está em discussão. A OAB com o Tribunal de Justiça tem discutido muito essa temática, porque, pasmem, nós temos um estado extremamente produtivo, uma das maiores produções, uma das maiores economias do nosso país, mas nós não temos uma Câmara especializada em direito empresarial do Tribunal de Justiça, nós não temos uma vara especializada ou regionalizada de direito empresarial e não temos centro de resolução de conflito judicial, que é o Sejusc, para empresas, nem para microempresas. Pois é, Larissa, eu queria conversar com o telespectador que está nos acompanhando e com o internauta. Você sabe qual que é a questão? Você tem uma atividade empresarial que é altamente complexa, que tem uma carga tributária complexa, uma lei de atendimento ao consumidor complexo, com decisões complexas. Você tem também uma série de legislações trabalhistas de acordo com o segmento, e o empresário tem que lidar com tudo isso. Ok. Contratos. E a justiça que vai enxergá-lo é a mesma justiça que enxerga as situações comuns de direito civil. A quebra do muro, uma batida de carro, uma briga de vizinho, uma discussão entre vizinhos. E é essa falta de sintonia fina que faz com que os processos demorem, advogados tendo que explicar conceitos que muitas vezes não entram na cabeça dos magistrados porque eles não têm uma vivência só com aquela área do direito. Não é privilégio, não é privilégio. É necessidade para que o ambiente de negócio corra.
Todo mundo fala dos Estados Unidos, do Japão, da Europa. Mas eu vou falar uma coisa para você. Nesses lugares, a atividade empresarial é altamente valorizada, porque é ela que traz dinheiro para a sociedade. A atividade empresarial, ela traz toda a referência de uma sociedade. Se a gente não tiver uma organização empresarial estruturada, nós não temos tributo, nós não temos trabalho. Com isso, nós não temos atendimento social, a gente não tem meio ambiente. Toda a condição empresarial, é ela que vai dar o rumo da sociedade como um todo. Né? Eu sei que eu sou muito otimista, eu sei que eu sou apaixonada pelo direito empresarial e pelo empresariado, mas tirando essa minha paixão, nós não conseguimos imaginar a nossa sociedade sem estrutura de empresa. Né? Até um escritório, se a gente não gerir ele como uma empresa, você não vai saber o que está correto a ser pago, o que não está correto, onde diminuir sua carga tributária, né? Onde você contratar por legislação civil ou por trabalhista. Né? Então, essa condição de gestão empresarial é o que dá a grande diferença entre ser produtivo e não ser produtivo. Larissa, um programa como esse meu, ele não é uma entrevista profissional de advogados. A ideia dele não é exaurir, a ideia dele é só cutucar a cabeça de quem está assistindo para que tenha curiosidade de pesquisar, de ir atrás, de chamar o advogado para conversar. Então, eu preciso caminhar para o encerramento. Primeiro, dizendo para você que eu acho que a gente podia fazer uma live sobre isso. Vou te convidar, se você aceitar, para a gente ser um pouco mais técnico. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Qual a importância hoje que o jurídico está começando a ter nesse momento de pós-pandemia, de reestruturação empresarial, de reestruturação da economia no Brasil? Um empresário bem assessorado juridicamente... Perde menos. Bem menos. E ele encontra soluções mais legítimas. Né? O empresário ele tem que ficar com a cabeça no negócio dele. Né? Enquanto ele achar que o escritório de advocacia é custo, ele vai tentar fazer aquele serviço e vai perder o foco no trabalho dele. O foco do empresariado é na atividade dele. E terceiriza essas soluções jurídicas para quem realmente entenda, tal qual a contabilidade. Né? A contabilidade tem que ser feita por um contador, como o contrato tem que ser feito por um advogado, porque senão as soluções ficam simples demais, quando ele poderia encontrar realmente condições diferenciadas de soluções para ele. E agora a pergunta que eu guardei desde mais cedo. Você é conselheira aqui no Conselho Seccional da OAB de Goiás, né? Você ajuda a conduzir as ideias, a política. Você também, a política interna, classista, né? Vocês auxiliam ali a diretoria, a presidência, a tomar essas decisões. Também a julgar a atividade dos advogados. Mas você, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, você está atuando na Comissão de Direito Empresarial, que é mais um ambiente de discussão, de proposta, inclusive de legislação. Deve ter a mão da OAB muito nessa legislação que está chegando agora. Mas me fala um pouquinho da outra, da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Por que algo tão específico? O que é que uma mulher de carreira jurídica tem a acrescentar de tão específico, de tão detalhado? Desde a hora que eu peguei o seu currículo, eu queria te perguntar. A ABMCJ, eu vou fazer de uma forma bem sintética para ficar muito claro. Eu sou presidente em Goiás pelo 2º mandato e a associação ela tem 32 anos aqui no estado e ela tem assento, ela é filiada à Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica. E a federação ela nasceu no pós-Primeira Guerra, só para você ter uma ideia da dimensão da associação. Um exemplo disso é protagonizar e fortalecer mulheres em espaços políticos classistas, seja no judiciário, diretamente com as desembargadoras, seja no Ministério Público, as delegadas e as advogadas.
Então a ideia não é um clube da Luluzinha. Não, de maneira A alguma. ideia é de fazer exatamente essa diversidade, de compor, de acrescentar, Exatamente. fortalecendo a possibilidade dessa diversidade. Sim, porque nós temos muitas mulheres no início, hoje nós temos mais mulheres do que homens na UAB, esse ano nós viramos Nós isso. vamos fazer uma desembargadora, será então, em breve? A última lista nós tivemos 2 mulheres, já 2 foi mulheres, 100% de aumento, né? Essa é a A ideia. doutora Rosângela e a doutora Antônia, né? A Rosângela, a Antônia e a Sônia, as 3 associadas da BNCJ. Excelente. Um abraço para as minhas colegas, viu? A Rosângela foi minha colega de PUC. A Sônia eu não tive contato com ela, muito contato, só na OAB mesmo. Mas a Antônia foi colega minha, diretora da ESA, Escola Superior de Advocacia. Exatamente essa a ideia. É que tanto no judiciário, nós podemos fortalecer as mulheres dentro do judiciário para a carreira, no Ministério Público, as delegadas, algumas delegadas são também associadas, mas a grande maioria acaba sendo advogada porque as mulheres se envolvem. E qual a mais. contribuição que... veja bem, primeiro tem a questão da legitimidade. Se as mulheres elas compõem maior parte desse ambiente jurídico, elas têm que estar no comando desse também. Mas qual a contribuição da alma feminina para a perspectiva da justiça e do direito? Primeiro, representatividade. Saber quais são as nossas necessidades. Às vezes elas são diversas, né? Então, entender as necessidades das mulheres e levar essa demanda para os órgãos que tomarão as decisões. Então, primeiro é um foco populacional mesmo. Exatamente. Primeiro você vai preenchendo com o espaço, né, para que essas mulheres possam crescer dentro desses espaços e, principalmente, para que esse crescimento seja legítimo, seja endêmico, seja de dentro para fora. A participação feminina ela é mais solidária emocionalmente ou ela é mais objetiva? Qual a contribuição que esse raciocínio feminino traz? Ela vem se transformando. A mulher tem aprendido muito a fazer política. Nós estamos há pouquíssimo tempo na política, né? Nós temos pouco mais de 80 anos participando efetivamente da política, seja ela partidária ou classista. Então, essa evolução, ela aconteceu de uma forma muito grande, né? Ela aconteceu de uma forma... Ainda temos muito que crescer, ainda temos muito que contribuir, mas eu tenho certeza que a gente tem feito a diferença. Eu ouvi de um homem, não de uma mulher, de que a maior dificuldade que as mulheres teriam na política é porque as mulheres são muito verdadeiras. Essa foi uma das discussões que eu tive. Larissa, obrigado. Prazer ter você aqui comigo, viu? Só convidar que eu estou aqui. Você está me devendo uma live melhor ainda, mais ampla, sobre a lei de falências. Eu que agradeço a todos que nos acompanharam. Muito obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.